O Rodrigo já mencionou, nós já falamos, né? Mas o Rodrigo talvez poderia tirar essa crença um pouquinho, né? E eu acho que tem a ver com essa questão de você se organizar, né? De pagar devagar ou uma taxas que são necessárias para você ir. Mas talvez ele possa falar melhor sobre isso. E aí, Rodrigo? Vamos lá. Já começa a resposta que sim. O programa de intercâmbio não tem discriminação, é para todo mundo. A única coisa, claro, que existe valores em algumas situações, como existe também bolsas de estudo. E aí a gente precisa se programar. Partindo em bolsa, vamos falar assim, programa de bolsa de estudo. Eu posso entrar no consulado de alguns países, vamos pegar aqui Estados Unidos. Lá existe oferta de bolsa de estudo. Só que, por exemplo, para eu participar de uma bolsa de estudo, eu vou concorrer com muita gente. Então, eu preciso estar preparado. E uma das situações de preparo é inglês. Ele não vai dar, o consulado, ele não vai dar ou o governo americano, ele não vai dar uma bolsa de estudo para uma pessoa que não sabe falar inglês, que o inglês é zero. Ele vai falar, ok, olha, eu tenho 1.000 bolsas de estudos aqui. Vamos falar, estou falando em nível mundial, talvez, mas aqui para o Brasil eu tenho 100 bolsas. Imagine 100 bolsas pensando em Brasil. Não é nada. Eu vou fazer uma seleção. E nessa seleção, entre dois candidatos, um que tirou, vamos falar assim, 9 em inglês e o outro que tirou 3, para quem que vai a bolsa? Então, não existe discriminação com baixa renda dessa forma nenhuma. A única coisa é que eu tenho que estar preparado para essa bolsa. Mas vamos falar independente de bolsa de estudo. Posso só fazer um gancho? Só um minutinho Claro. de cortar, Rodrigo? Assim, aí a importância que alguns programas pedem exames de proficiência internacionalmente reconhecidos. Por exemplo, um TOEFL, um TOEIC, um IELTS, né? É importante você tanto saber aqueles níveis que eu mencionei. Então, dá uma olhadinha lá, que nós temos até e-books, vídeos sobre os níveis internacionais. E também temos vídeos falando sobre exames diferentes. Esses exames, eles vão te classificar, ranquear nesses níveis internacionais. E cada uma dessas bolsas ou editais, sejam aqui dentro do país ou oferecidas, como o Rodrigo mencionou, fora do país, você precisa ter uma pontuação que eles estabelecerem. Se eles estabelecerem B1, B2, C2, é o que você vai ter que tirar numa dessas provas. Nós trabalhamos com esse tipo de prova também e somos centro-aplicadores de algumas delas. Por exemplo, o TOEIC, o TOEFL, o TEAP, que é mais nacional. Mas é muito importante que vocês verifiquem aí qual que é esse nível antes, se certifiquem para esses intercâmbios que passam por editais ou embaixadas, ok? Pode continuar, Rodrigo, desculpa, só para fazer uma parte. Essa parte é o que eu tinha colocado da Fluency, e realmente eles pedem esses certificados comprovados. Mas vamos lá. Mas eu gostaria de fazer uma programação diferente. Vou me candidatar para a Bolsa, mas gostaria independente de Bolsa. Sim, é possível fazer um intercâmbio, mas se programar, porque o intercâmbio ele tem custo, as escolas cobram para poder pagar os professores e tudo mais. Então, existem várias modalidades. Um outro ponto seria aqui no país, supondo, mas eu gostaria de ir para os Estados Unidos. Eu me programei, um exemplo, eu juntei dinheiro para pagar a escola, para pagar a acomodação, pagar tudo. Então, você vai estar com toda a documentação. E aí, você vai ter que tirar o visto de estudante. Você vai ter que passar por uma triagem ainda do consulado.
Aí o consulado vai analisar o seu perfil de retorno ou não para o Brasil. Se você possui com o Brasil laços firmes, ao ponto de vista deles. Então, pode ser que você juntou dinheiro, tem condições de pagar o seu intercâmbio, e aí você foi tirar o visto. E na análise do visto, o cônsul achou que ele não sentiu seguro que depois dessa experiência nos Estados Unidos, você retornaria ao Brasil. Então, ele pode achar que os seus laços no Brasil são fracos, ao ponto de vista do consulado, e negar o seu visto. E aí você não pode, mesmo você tendo feito essa programação, por uma questão de vínculos fortes com o Brasil, eles não concederem um visto para você. Isso é uma questão. Aí, o que é vínculo forte? Por exemplo, uma pessoa de 18 a 25, 18 a 30 anos, ela está naquela fase de ganhar vida profissional e, de repente, você vai para uma entrevista de consulado mostrando que no Brasil, por exemplo, você está desempregada ou que você está contratado recentemente numa empresa. Então, isso pode ser vínculo e aí você não ter o visto aprovado. Mas vamos esquecer Estados Unidos. Você juntou o seu dinheiro para fazer o intercâmbio na Inglaterra. A Inglaterra não precisa de visto. Só precisa do passaporte, que eu falei lá atrás, que é um documento que todo brasileiro tem direito. Então, eu juntei o dinheiro para fazer intercâmbio, paguei a escola lá na Inglaterra, paguei a acomodação, comprei a minha passagem, está tudo em ordem, toda a documentação, posso pegar o avião e fazer meu intercâmbio. Ou seja, não existe discriminação dentro do intercâmbio. Então, isso aí você pode ficar tranquilo, tem várias possibilidades.